Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Expo Imóvel Summit 2021, um evento feito para você que tem interesse em aprender sobre comprar e investir em imóveis. Entender por que o momento atual é propício para investir na aquisição de imóveis para moradia ou para aumentar sua renda. Expo Imóvel Summit 2021, um evento gratuito, 100% digital e conta com a presença de palestrantes de todo o Brasil, especialistas de peso em investimentos do setor imobiliário, do mercado financeiro, de tecnologia e inovação. Investir em imóvel é um bom negócio. Hoje estamos iniciando o terceiro dia, o evento está sendo muito massa. A partir das 10 horas, os nossos estandes estarão funcionando com oportunidades incríveis e com atendimento exclusivo e especializado dos nossos consultores. Então não esqueçam de passar lá. E a partir de agora, senhoras e senhores, teremos muito mais interação com novas palestras, mesas redondas, rodadas de negócios. Para fechar o dia hoje, em grande estilo, teremos o nosso Happy Hour, sim, mais uma vez. E hoje teremos o Kid Camaleão Trio, muita música brasileira, vai ser demais. Nesse momento, vocês vão poder curtir o som em alto nível, com drinks, comidinhas do House. Lembrando que tem a sala do House aí, você corre lá, vai poder fazer pedido com 20% de desconto aqui dentro mesmo da plataforma. Tá? Eu gostaria de frisar, pessoal, que nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, de higiene da OMS, tá? Para garantir a segurança e a saúde de todos os nossos colaboradores e de todos aqueles que interagem conosco. Tá certo? Muito bem, esse é o Expo Imóvel Summit 2021. Então, participa, convida teus amigos, convida tuas amigas, vem ver as palestras, vem conhecer as oportunidades dos nossos estandes de vendas. Aproveita para conversar com o nosso time de consultores imobiliários que são especialistas. Então, sinta-se em casa. Agora que a gente já explicou tudo, que tal conversarmos um pouco com Léo Pinho, ex-CEO Kaplan, comprado pelo Itaú, investidor anjo e mentor de startups. CEO e co-founder da Rent, startup que ajuda loteadores a gerenciar a sua carteira de recebíveis e acelerar o seu crescimento com acesso a capital simples e sem burocracias. Seja muito bem-vindo, Léo Pinho. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu acho que eu fui convidado aqui, né, Vitor, para falar um pouquinho de como a gente se inseriu nesse mercado imobiliário, né, como é que a gente entrou. Eu acho que é uma história bem curiosa, porque a gente não trabalhava no mercado imobiliário antes, né? Então, de 2019 para trás, eu trabalhava com tecnologia, mas não no mercado imobiliário. Então, eu acho que assim, contar um pouquinho dessa história, como é que a gente olhou esse mercado, o que é que a gente enxergou nesse mercado aí, que a gente terminou se apaixonando, né? De 2019 para cá, cada vez mais a gente tem interagido com players do mercado, interagido com o mercado de capitais, inclusive, né? E como é que essas coisas se conversam. Eu acho que, primeiro, a intenção aqui é falar um pouquinho do meu histórico, né? Como empreendedor. Eu comecei aos 14 anos de idade, aqui em Recife, né? Estamos em Recife aqui. Trabalhava com startup, com tecnologia, na época que a gente nem sabia o que era startup. Não se usava o termo startup, a gente achava que era uma empresa pequena de Recife e é isso, né? E aí a gente eu fui fazendo, no começo era site, né, que eu fazia, então, para quem não lembra, lá em 94, 95, praticamente ninguém tinha site, né? As empresas não tinham site, mesmo as grandes, né? Então, para a época, era uma disrupção. A gente começou a fazer site para essas pequenas e médias empresas. E aí, depois, a gente foi evoluindo, comecei a fazer blogs, né, gestão de conteúdo. Hoje em dia, todo mundo tem estratégia de conteúdo, mas naquela época, era relativamente simples aparecer em primeiro no Google, né? E hoje, quem aparece primeiro no Google tem uma vantagem competitiva gigante. E aí, com 17 anos, por curiosidade, o prédio que a gente está aqui, eu trabalhei aos 17 anos aqui, numa empresa de tecnologia que também fazia site, né? Então, uma nostalgia muito legal hoje, né? Muito legal. É engraçado, eu me encontrei com um assessorista aqui,
E eu olhei para ele e falei, puta, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí eu falei, o senhor trabalha há quanto tempo aqui? Ele falou, eu trabalho há 35 anos. Eu falei, então o senhor me conhece porque eu, há bem menos do que 35 anos eu estava aqui nesse prédio. Então foi assim, foi bem legal, assim, subindo no prédio. Boa. Muito boa. O elevador continua o mesmo, né? Continua com assessorista, continua com uma pessoa de gente boa. Então aqui foi onde eu de fato comecei a trabalhar numa empresa maior, né? Pegar essa experiência que para mim foi super importante, trabalhar com gente, inclusive curiosidade, né? Para quem conhece é Murilo Gun, ele era meu chefe, né? Murilo Gun, que hoje é humorista, nem trabalha mais com tecnologia, hoje está dando aí curso de criatividade, reaprendizagem da criatividade, etc. Então, assim, foi bom trabalhar com muita gente boa. E aí depois eu comecei a ter outras startups, né? Todas elas... A gente fala que não existe startup fracassada, né? Existe startup que ela quebrou, mas a gente aprendeu muito, né? Então a gente leva muito aprendizado. Inclusive nos Estados Unidos isso é muito valorizado, né? E aí depois, acelerando um pouquinho essa história, né? Saindo dos fracassos, em 2011 eu montei uma startup chamada Kaplan. A Kaplan, ela começou aqui em Recife. É muito parecido com as histórias de muitas startups aí. Começou numa garagem, eu lembro que o piso da gente tinha 3 tipos diferentes de piso. Assim, era um negócio assim bem tosco. E aí a gente botou lá a mesinha, a cadeira e começou a trabalhar. E aí a gente começou a fazer olhar aí um problema, né? Meu sogro, ele tinha um varejo que ele tinha 12 pessoas fazendo controle manual de cartão de crédito. E aí ele falou, Léo, você fez... Eu fazia ciência da computação na época, eu desisti do curso, inclusive eu me formei em administração, mas ele falava, Léo, você que trabalha com tecnologia, vai ver isso, eu preciso resolver esse meu problema, tenho 12 pessoas fazendo isso na mão, tal. E aí, um belo dia eu fui lá, né, e tinha 12 pessoas realmente fazendo, uma sala apertada, caixas de papel, etc. E eu falei, isso aí deve ser fácil de resolver, né, eu vou fazer um Excel, né, e provavelmente eu vou conseguir resolver esse negócio. Um pouquinho de arrogância lá na época, na época, 25, 26 anos. E aí eu vi que não era nada disso, era super difícil mesmo. Todo o varejista no Brasil, ele faz vendas com diferentes adquirentes, né, Rede, Cielo, GetNet, Stone e outras, que a gente chama aqui maquininha de cartão, né? E ele tem que conferir se todas as vendas que ele fez e estavam sendo processadas pelas adquirentes e estavam sendo pagas. E assim, é bem complicado, não vou entrar na... Foi uma grande escola, né? Você começar assim, vendo uma coisa bem raiz, assim, muito, muito legal. Interessante. Foi completamente, eu brinco, doméstico. Assim, a gente começou de forma muito despretensiosa e aí foi muito legal, a gente aprendeu muito, a gente errou muito, assim, a gente abusou do azar, assim, da sorte. E aí a gente começou a fazer essa gestão um pouquinho mais automatizada, até que a minha esposa, que na época era namorada e que era minha sócia na empresa, ela viu lá que as adquirentes forneciam uma informação mais digital. A gente chamou um sócio desenvolvedor, que virou nosso CTO, e aí a gente foi avançando. E aí, para encurtar a história, a gente foi acelerado em 2013 pela maior aceleradora de startups da América Latina, que foi a ACE Startups. Na época era a Aceleratec ainda. E aí, em 2015, a gente vendeu a empresa para o Itaú, que foi um momento ali que foi, sem dúvida, muito feliz para a gente, mas também foi um dos primeiros casos de startups sendo comprada por um grande banco no Brasil. Estou falando isso em 2015. Então, assim, a gente nem divulgou muito na época, porque tinha todas as questões de confidencialidade por ser um banco, né, por passar no CAD, quer dizer, nem terminou passando no CAD, mas poderia ter passado no CAD, né, Banco Central, etc. Então, é complexo. Então, a gente conseguiu aí passar, terminaram comprando só o software, etc. Mas esse detalhe aí de jurídico, e a gente foi para dentro do Itaú. Então, fiquei 2015 a 2017 no Itaú. Quando chegou em 2017, me chamaram para continuar na empresa, seguir carreira lá dentro do banco, virar superintendente, diretor, etc. E aí eu
já estava 2 anos lá, né? E aí eu falei assim, gente, muito obrigado pela proposta, mas não tem nada a ver comigo. Eu sou empreendedor, e aqui no banco eu acho que a gente tem uma estrutura muito fechada e não é o meu estilo. Embora eu ame o Itaú, eu acho o Itaú um banco sensacional e eu gosto muito das pessoas do Itaú. Sou cliente Itaú em tudo, praticamente, mas eu não queria seguir essa carreira. E aí eu tinha me prometido que não ia mais empreender. Eu falei, olha, eu estava até brincando aqui com o pessoal antes, né? Que quando eu estava na Kaplan, eu tinha metade dos cabelos, tinha 10 quilos a mais, estava destruído fisicamente, com olheira, com tudo. E assim, eu parecia ter 10 anos a mais do que eu tinha. E aí eu falei, não vou voltar a empreender, que é loucura, empreender é montanha-russa o tempo todo, né? Todo mundo aqui sabe. E aí eu falei, olha, vou começar a investir em startup. Então eu peguei um pouco do dinheiro que a gente tinha ganho, comecei a investir em startup, virei sócio em alguns fundos, né? Investidor de alguns fundos que também investiam em startups, e aí eu comecei a acompanhar mais o mercado. E acho que agora conectando aqui com os imóveis, né? Eu comecei a olhar muito o mercado de crédito, mercado financeiro. E uma tese que eu, assim, geralmente uma startup, quando ela está sendo fundada, né, quando ela está começando, essa startup, o empreendedor, geralmente, ele vai olhar um problema. Ele vai olhar, eu quero ver um problema e eu quero achar uma solução para esse problema. Foi muito parecido como foi na Kaplan. O problema de conciliação de cartão de crédito e como é que eu vou resolver esse problema da conciliação de cartão de crédito. Beleza. E aí eu falei, pode ser assim, mas é um caminho longo. Muitas vezes você demora 6, 7, 8 meses, você não acha o problema. Que você não sabe nem que existe o problema, na verdade. É um negócio difícil para quem quer começar do zero sem uma ideia. E eu não tinha ideia. Então eu falei, olha, vamos usar um pouquinho minha cabeça de investidor agora. Vamos olhar mercados grandes. Vamos ver o que tem de grande no Brasil. E quando a gente achar esse mercado grande, a gente vai atrás de um problema. Então, certo ou errado, foi dessa forma que a gente fez. E aí eu falei, tá, o que é um mercado gigante no Brasil? Mercado de crédito, um mercado trilionário no Brasil, em real. E mercado imobiliário, que é outro mercado trilionário em real. E aí a gente falou, por que não fazer crédito no mercado imobiliário? Então, essa foi a primeira premissa. Beleza, tá dado o mercado. Agora vamos achar o problema. Né? E aí a gente... isso foi em agosto, a gente tem exatamente 2 anos. Isso foi em agosto de 2019, né? Então a gente fez 2 anos agora. E aí a gente falou, olha, tem um processo que startups fazem, ou deveriam fazer, que se chama Customer Discovery, que nada mais é a descoberta do seu cliente, a descoberta do seu mercado, a entender o problema, etc, etc. E a gente faz muita coisa mal, Vitor, mas uma coisa que a gente faz bem... Esse processo, você vai no início, quando você cria startup, já tem que ter esse pensamento. O ideal é que você tenha ele durante toda a startup, inclusive, porque a gente fala que a gente tem que ser adaptável como a água. Então, o mercado muda, você vê... A gente teve uma crise agora. A gente nasceu numa crise, e talvez uma das piores crises que a gente já passou. Como é que eu me adapto a ela? Então, se você está com esse mindset de que você está sempre investigando, sempre descobrindo coisas novas, isso permite que você consiga desviar, que a gente chama de pivotar, né? Que você está indo por um caminho e você vê que esse caminho não vai dar muito certo, você tem que ter a perspicácia de você conseguir ir para outro caminho. E a gente fez isso. Tem que estar atento às mudanças, né? E os obstáculos que vão acontecendo. Exatamente. E se adaptar da melhor forma possível, agir rápido, né? E agir na direção correta. E aí a gente fez o processo da gente de Customer Discovery, que foi basicamente falar com 100 pessoas em um mês. Você fala assim, puta, é difícil falar com 100 pessoas no mês. Primeiro que é difícil marcar com 100 pessoas no mês. Mas a gente dividiu os 3 sócios, né? Inclusive meus sócios também são ex-empreendedores, a gente chama de second timers, né? Que já venderam suas empresas no passado. Né? Um sócio meu vendeu a empresa dele para a Simpla do iFood Mobile, o outro sócio vendeu para a Log, né? Que hoje é um unicórnio na área logística. Todos 2 técnicos muito bons, muito bons. E aí eu falei, gente, vamos começar esse processo de discovery da gente. E a gente começou a falar com players do mercado imobiliário. Falamos com incorporadoras, construtoras,
loteadores, corretores, porteiros, fundos, bancos. A gente falou com todo mundo. E aí isso é um processo engraçado que as pessoas não estão acostumadas, e quando a gente faz isso, e isso funciona para qualquer tipo de mercado, mas quando você faz isso, imagina você fazer isso, às vezes 11 reuniões no mesmo dia. O que acontece, a consequência disso é que você começa a perceber padrões de problemas que se repetem. Se você fala com o cara de manhã e o cara fala a mesma coisa que o da tarde falou, que fala a mesma coisa que o da noite falou, e aí você vai começando a assimilar e você vai começando a ver problemas que se repetem. E no nosso caso, como a gente falou com muita imobiliária no começo, tinha muito aquela discussão do quinto andar. Né? Quinto andar, para quem não conhece, é uma startup de São Paulo, um time muito bom, inclusive, e eles são focados hoje... eu não posso dar o pitch deles, mas eu vou tentar. Eles são uma imobiliária online, digital. Então, eles fazem tudo que uma imobiliária faz, só que de forma digital, de forma mais, talvez, profissional ou mais digitalizada. Né? E aí a gente viu que tinha uma preocupação muito grande das imobiliárias em perder cliente para o quinto andar. Uma preocupação super natural. E aí a gente falou, vamos fazer um software que a gente consiga ajudar as imobiliárias a concorrer com o quinto andar. Então, elas se digitalizarem. Porque a gente acreditava muito que a imobiliária, e ainda acredito, que muito do mercado imobiliário hoje ele ainda é de relação. As pessoas, para elas é muito importante conhecer as pessoas, de ter uma relação no passado, de confiar naquela pessoa. E o quinto andar, por mais tecnológica que ela seja, eu não estou dizendo que o modelo dela é ruim, pelo contrário, é muito bom. Eu sou fã do trabalho deles, mas eu ainda acho que tem essa pegada de relação. E principalmente hoje, proprietário de imóveis, quando você vai pegar um proprietário de imóveis, você vai pegar um cara de 25 anos, você vai pegar geralmente um cara de 45, 50, 55 anos. E esse cara ainda está acostumado com relação tete a tete, que a gente fala pessoa a pessoa. Então a gente falou, vamos fazer um software que a gente ajude essas imobiliárias. Essas imobiliárias elas continuam com relação muito forte, mas elas vão ter também a plataforma digital. Começamos a fazer isso, aí a gente volta para planilha. Foi planilhar, fracasso. Esse negócio não vai dar dinheiro. Por mais que a gente pegue, na época a gente fez uma conta de 37 mil imobiliárias no Brasil. Se a gente pegar as 37 mil, a gente não vai virar unicórnio. E isso era uma tese da gente do começo. Vamos olhar mercados grandes, para a gente ter um mercado grande o suficiente para a gente virar potencialmente uma empresa de $1 bilhão, que é um unicórnio. Então a gente falava isso, go big or go home, né? Era essa a pegada da gente. E aí a gente falou, isso aqui não vai virar unicórnio, esquece. A gente abandona o projeto e fala, e se a gente começar a atender os proprietários de imóveis que nem estão nas imobiliárias e nem fazem esse serviço de forma muito profissional. Aquele cara que tem de 20 a 60 imóveis. Começamos a olhar para isso, o software da gente evoluiu para aluguel e gestão de imóveis para proprietários de imóveis médios, né, de 20 a 60. A gente chegou a falar com um cara de até 4.500 imóveis, por incrível que pareça, tem uma pessoa com 4.500 imóveis, mas foi interessante. Real, né? É real, de verdade. O cara tem, eu fiquei impressionado, porque ele falou 4.500 imóveis, eu falei, cara, não é possível gerenciar 4.500 imóveis. Mas ele já tinha uma mini imobiliária dentro de casa, mas mesmo assim tinha muita coisa para melhorar. Beleza, começamos a olhar proprietário de imóvel, aplicamos para uma aceleradora que ela é considerada a maior do mundo, que é a Y Combinator. A Y Combinator, só para vocês terem uma ideia, ela fica no Vale do Silício e ela investiu em algumas empresas pequenas como Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi, Brex. São exatos 42 unicórnios, ou seja, 42 empresas que valem mais do que $1 bilhão. E aí a gente foi morar no Vale do Silício. Fomos para lá. Pegamos o avião, fomos para lá, fomos acelerados lá, tivemos todo esse aprendizado lá com eles. Mas quando a gente estava lá, e eu brinco, a gente ia acordar 4 da manhã por conta do fuso horário para pegar o brasileiro começando às 9 da manhã, né, trabalhar. E aí a gente começou a vender muito para propriedade de imóvel e a gente percebeu que propriedade de imóvel, não estou generalizando, mas muito propriedade de imóvel, ele é muito tradicional. E geralmente são ricos também. E o rico que não tem uma atividade ali todo dia para estar gerenciando uma empresa, etc., o que é que ele faz? Ele vai para o campo, em janeiro ele vai para a praia,
Em fevereiro tem São João, tem um carnaval, ele viaja, né? Março, Semana Santa, ele viaja. Então ele tá sempre viajando e esse cara não tá, esse pô, meu negócio já toca assim há 20 anos, eu não vou mudar. E aí qual foi o problema da gente? A gente não conseguia vender rápido, a gente não tinha conseguido escala ainda. E lá na Y Combinator, que tem um processo de Demo Day, a gente tem que apresentar a nossa empresa para mais de 1.000 investidores em 2 minutos. Tem que contar uma história bonita em 2 minutos. E a gente não estava conseguindo contar essa história bonita em 2 minutos. E aí a gente foi, olha, a gente vai ter que pivotar. Pivotar é mudança de rumo. Vamos ter que ver outro mercado, porque esse mercado aqui a gente não vai conseguir acelerar ele. E olha que a gente estava fazendo 12, 13, 14 reuniões por dia com o cliente. E a gente vendia muito pouco, convertia muito pouco. E aí a gente, mais uma vez, volta para o processo, por isso que eu falei que é muito importante a gente estar sempre fazendo o Customer Discovery, né? A gente volta de novo e fala, olha, vamos olhar outro mercado. E aí a gente acha, aí assim, aí não foi zero genialidade, aí foi sorte de campeão mesmo. Veio alguns proprietários de imóveis, que tinha 30, 40 imóveis, eles também tinham loteamentos. E aí ele fala, Léo, tem um loteamento e tal, e eu, loteamento, o que é isso? Assim, claro, você sabe o que é um loteamento, mas por que é tão complicado isso? E aí foi quando a gente começou a ver, o banco não dá crédito para o comprador de um lote, porque nem é considerado infraestrutura, nem habitação. O loteamento tem vários problemas de exposição de caixa, de funding, de várias coisas, e a gente falava, olha... O próprio mercado vai abrindo os olhos, né, para isso, né? Você vai... Exatamente. Então, assim, era um mercado primeiro de margens altíssimas. Então, um loteamento, vou chutar aqui, mas geralmente você tem uma margem de 35%, 40%, porque é uma infraestrutura barata que você precisa fazer. E eles mesmos brincam com a frase que fala, a gente troca hectare por metro quadrado. Então é injusto. Você comprar o hectare muito barato e você, com o mínimo de viabilidade, você vira aquilo ali em lote que você vai vender um metro quadrado. Então, naturalmente, você vai ter uma margem maior. E aí a gente começou a olhar esse mercado com mais carinho. A gente ainda estava no Vale do Silício. Né? Eu fiz a primeira reunião com o cliente, que é o José Eduardo, que eu lembro até hoje, que ele ficava insistindo para a gente atuar nesse mercado. Porque ele falava, olha, eu tenho 30 imóveis, muito legal o que vocês fazem, mas se vocês fizessem isso no meu loteamento, que tem 1.000 lotes, seria muito melhor. E eu fiz um cálculo assim, putz, se eu botar ele 30 vezes 20 reais, né, 600 reais de faturamento, se eu botar 1.000 lotes, né, e eu cobrasse um pouquinho mais barato, são 5.000, 6.000, 7.000 reais de faturamento. No mesmo cliente. Eu falei, puta, pode fazer sentido. Mas será que tem muito loteamento assim no Brasil? Será que é um mercado grande? E aí a gente volta e começa a fazer o trabalho de casa de novo. Aí a gente foi ver, mercado, vamos falar com mais pessoas. E aí a gente, engraçado, né? Porque você fala, procura por um loteador no LinkedIn. Você não acha. Procura pelas pessoas que são... Ele não sabe nem como é que ele se auto-intitula. Então, no LinkedIn, você pode deixar o cara como empresário, como empreendedor, mas você não fala loteador. Aí você um incorporador, talvez. Então, era difícil achar essas pessoas. Mas o que é legal, e eu acho que até faz parte aqui um pouquinho do Expo Imóvel, do que eu estava falando aqui antes, o mercado imobiliário ele é tão carente de informação, e ele é tão carente de soluções de tecnologia, tão pouco pulverizado em tecnologia, que se cria no backstage ali uma relação muito próxima dos próprios incorporadores, loteadores, proprietários de imóveis, estão em grupos de WhatsApp, eles estão em lugares menos assim fáceis de achar, mas eles estão ali sempre trocando experiência. Então, o que é que acontece aqui? Vocês estão fazendo um trabalho excelente, vocês divulgam conteúdo de qualidade, naturalmente, alguém vai pegar o link disso aqui e vai distribuir nos grupos, e esse negócio vai viralizando. Por quê? Porque existe uma carência no mercado imobiliário de boas soluções de tecnologia, mas também de informação. Você pega hoje empresas que são focadas hoje em dados, né? Eu não vou citar os nomes aqui porque eu posso esquecer de alguma, mas hoje eles têm uma autoridade no mercado imobiliário muito forte. Por quê? Porque estão gerando conteúdo, que é o que vocês estão fazendo aqui de forma maestral. Então, o que a gente fez voltando lá para o Customer Discovery, a gente começou a falar com o loteador e pedir indicação. Todo loteador conhece 5 loteadores. Então,
Hoje, Joãozinho, me fala 5 loteadores amigos de vocês que eu quero falar com ele. O cara me indicava 8. Depois desses 8, eu falei, cara, me indica mais gente. O cara me indicava 3, outros 5, outros 7. E aí a gente começou a montar uma cadeia. A gente começou a montar uma teia de aranha de pessoas que iam se multiplicando. E no momento... marketing de referência, né? Exatamente. De uma maneira analógica, né? O marketing multinível, sem ser pirâmide, mas muito mais do relacionamento, né? Naquele momento a gente não estava vendendo nada, naquele momento a gente estava aprendendo. E é curioso isso também, porque eu vejo que muita gente quer pegar informação e tem vergonha de falar com outras pessoas, e esses contatozinhos você vai pegando ali, e por mais que você melhore só 1%, mas cada conversa você melhorar 1%, imagina quanto de conhecimento você vai acumulando ao longo do tempo. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente fez. A gente está há 2 anos no negócio, mas hoje a gente dá palestra sobre funding no mercado imobiliário, sobre crédito no mercado imobiliário. Como assim? A gente começou esse negócio faz 2 anos, mas porque a gente fala com muita gente. Eu falo com os maiores, eu falo com os médios, falo com os pequenos. Ou seja, as dores de cada segmento do mercado de loteamento, de incorporação, etc. E isso é muito válido para a gente como empresa. Principalmente a gente que tem uma visão muito de ganhar, todo mundo ganhar. Eu vejo muito a Faria Lima, que a gente brinca, né, que são os caras que dão crédito há muitos anos, etc. Claro, não vou generalizar, não é todo mundo assim lá, mas eu vejo muito a relação uma relação transacional. O que é essa relação transacional? Eu quero ganhar agora. Depois eu não sei se eu vou ganhar, então eu quero ganhar agora. Isso é uma relação muito ruim, eu acho. Assim, porque beleza, você ganha uma vez, mas não ganha de novo. Eu prefiro ganhar menos, mas ganhar sempre. Eu estar próximo, eu construir uma relação com esse loteador, esse incorporador. Então, o que a gente tem feito é se colocando muito nos sapatos deles, para entender exatamente qual é o problema. É engraçado, às vezes pega a planilha do loteador para a gente ir lá junto, olhar quais são as dificuldades que ele tem no caixa, por que ele tem aquela dificuldade, como é que a gente pode trabalhar junto. E eu cansei da gente desenhar novos modelos para os loteadores para ver como é que a gente conseguia rentabilizar melhor o negócio, potencializar o negócio dele. E quando você é muito curioso e fica sempre olhando essas coisas, a gente aprende muito também. Então, a gente se coloca no lugar dele, a gente vê o que é bom para ele e o que não é. Então, a gente vem construindo produtos que a gente fala que são ganha-ganha. A gente fala, olha, a gente... E assim, não é querendo vender peixe da rente aqui, eu acho que até o público que está vendo a gente é um pouco diferente de loteamento, mas é tentar trazer essa perspectiva que a gente aplica aqui na empresa, que é uma perspectiva mais de cultura nossa, de desenvolvimento de produto, para outros mercados do mercado imobiliário. Se você olhar hoje o mercado imobiliário de forma geral, tem oportunidade para tudo que é lado. A gente brinca, o mato é muito alto, né? Tem muita coisa para ser feita. Então, se uma pessoa quiser explorar um segmento específico do mercado imobiliário, eu garanto que tem espaço. E aí eu vou dar exemplos aí como a Loft, né, como o Quinto Andar, né, como a própria Creditas, que é mais voltada para crédito, mas ela faz um crédito imobiliário para pessoa física também, o home equity, né? E Credit Home, né? Bem lembrar que vai falar aqui, eu já falou, né? Vai falar. Então, assim, eu fico brincando assim, tem espaço no mercado imobiliário de crédito para 50 rentes. Porque o mercado é gigante. O mercado é gigante e ele é mal endereçado. Ele é mal endereçado, na opinião da gente. Então, hoje a gente está dando crédito para loteamento, amanhã a gente pode estar dando crédito para, sei lá, mercado de incorporação vertical. A gente amanhã pode estar dando para um home equity, que é focado lá na pessoa física. Porque hoje a gente dá um crédito mais pessoa jurídica que pessoa física. E eu acho que isso também vai startando coisas na nossa cabeça que traz até para o social, que não era uma intenção no começo, assim, puramente social. Claro, a gente visa o lucro, mas a gente começa a pensar em quantidade de pessoas no Brasil que hoje estão vivendo em condições inadequadas de moradia. Hoje é uma estatística rápida, 25% da população brasileira vive em condições inadequadas. Significa que tem 8,5 milhões de casas no Brasil de déficit habitacional.
aí você fala assim, puta, é muita gente, tem muita coisa para fazer, tal, mas é pior do que isso ainda, porque até 2030 a estimativa é que suba para 16,8 milhões de casas. Por quê? Porque a gente tem a própria depreciação das casas, né? Tem famílias que estão se multiplicando, né? Então, gente que está casando, indo para uma casa nova, crescimento populacional natural, né? Então, tudo isso aí vai contribuindo para o aumento do déficit habitacional no Brasil. E esse trabalho da gente, embora a gente não esteja diretamente ligado ao social, a gente leva isso muito como uma missão nossa também. Se a gente puder contribuir para redução, mesmo que muito pouco, desse déficit habitacional, a gente já está feliz. Hoje, a Caixa Econômica, via governo, sem falar de política, tanto no passado quanto no presente, tem um projeto Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto que veio com esse intuito de reduzir o déficit habitacional. Eu acho que fizeram um ótimo trabalho, contribuíram muito, mas ainda assim não é suficiente. Se a gente está conseguindo aumentar esse número de déficit habitacional, temos um problema. Então, eu acho que hoje no Brasil, e até uma coisa cultural, tudo começa pelo loteamento, né? Então você tem um cara ali que ele não tem condições de comprar uma casa ainda, mas ele tem condições de comprar um pedaço de terra. E aquele pedaço de terra ali, depois ele vai construir. E muitas vezes, aqui, classe CD, é muito comum você ver gente construindo a casa com a ajuda da família. Então, um amigo meu, um cunhado meu que é pedreiro, no final de semana ele não está trabalhando, vamos tomar uma cerveja e vamos fazer minha casa. Então, é muito comum você ver também classe CD se virando para construir suas casas, mas é muito importante, e a gente fala para o pessoal do interior especialmente, de ter o seu pedacinho de terra, né? Que é a opção mais viável, ali, mais barata para você começar, e depois ali você constrói a casa. Então, e aí a gente analisa assim, começou a analisar muito o mercado do ponto de vista de por que o mercado da gente, porque o déficit habitacional no Brasil só cresce, né? E aí a gente começou a ver algumas alavancas negativas para isso. Então, hoje o Brasil, quando você compara o crédito imobiliário dividido pelo PIB, a relação crédito imobiliário pelo PIB, hoje no Brasil ele é de 9% a 10%. Léo, isso é alto ou é baixo? Né? Vamos comparar com os Estados Unidos. Estados Unidos é 68%. Então, quer dizer, você tem muito maior disponibilidade de crédito imobiliário nos Estados Unidos do que no Brasil. 68% contra 10% no Brasil. Léo, mas Estados Unidos é referência, me fala outro, Inglaterra, 75%. Mas é tudo país de primeiro mundo. Me fala alguém aqui na América do Sul, Chile, 20%. Quer dizer, o Chile já é o dobro que o Brasil. Né? Então, isso contribui negativamente aqui para o nosso déficit habitacional. O segundo fator, e tão importante quanto, são as taxas de juros. Né? Aqui no Brasil, a taxa de juros anual média ela é de 12%. 12%. Vamos comparar com os Estados Unidos de novo, 5%. Vamos comparar com a Europa, 3% histórico. Hoje, em alguns lugares da Europa, você tem quase um crédito negativo imobiliário, de taxa negativa. Então, assim, é muito mais fácil você comprar um imóvel do que alugar nos Estados Unidos. Se você pega esses fatores, déficit habitacional subindo, relação PIB, crédito imobiliário PIB no Brasil, que é muito baixo, e taxas muito altas, é inevitável que o déficit habitacional ele continue subindo. Então, tem que vir novas alternativas de crédito. Eu acho que isso, de 3 anos, 4 anos para cá, o mercado imobiliário ele tem acelerado muito, né? Tem até um estudo de Harvard, né? da revista lá de Harvard, que eu esqueci o nome, Business Review, eu acho, que ele fala a penetração da tecnologia em cada segmento, em cada indústria no mundo. E claramente, telecomunicações está lá em primeiro, porque hoje existe um avanço muito grande em chatbot, em alternativas para telemarketing, etc., atendimento humano, né? Isso provavelmente, com o passar dos já é assim, mas com o passar dos anos vai diminuir ainda mais, então a tecnologia está cada vez mais forte. Tem aqueles setores de mais indústria
pesada, que quase não tem penetração da tecnologia, mas ali o real estate, que é o mercado imobiliário, ele está bem no meio. Está bem no meio ali do gráfico, né? Então, assim, isso significa que um mercado gigantesco como o nosso, ele ainda tem muito potencial de penetração e eu acho que ainda está muito no começo. E aí, estou falando aqui temos já vários unicórnios aqui no mercado imobiliário que vieram de 3, 4 anos para cá. E muitos outros vão se formar ainda. E eu acho que todas as empresas elas contribuem para ela ter uma responsabilidade social importante, mesmo que ela vise lucro. E eu acho que a alternativa não vai ser o governo sozinho, não vai ser os bancos do governo sozinho que vão fazer isso. Eu acho que tem que vir alguém diferente, com a cabeça diferente, para a gente conseguir fazer esse movimento do déficit habitacional mudar. E lembrando, tem que ser bom para a pessoa física também. Então, adianta ser bom para a gente, não adianta ser bom para a pessoa jurídica, para o loteador, para o incorporador, etc. Mas tem que ser bom para a pessoa no final. Isso é o mais importante. Eu acho que hoje no Brasil a gente está muito acostumado que a pessoa física no final ela se ferre, ela pague por tudo. Então, tem que ser uma cadeia. A gente acredita numa cadeia que ela seja boa para todo mundo. Quando for ganha, para todos os players dessa equação, eu acho que a gente vai conseguir ter um Brasil diferente. A gente acredita muito nisso também. Isso é um pouco da nossa missão em estar atuando nesse mercado imobiliário. Muito bom. Não sei nem como é que está o tempo aqui. Não, o papo tá ótimo. Falta 18. Tá? Temos 18 minutos. Tá. Bom. Temos algumas perguntas? Temos? Temos. Aqui, isso. Mas isso é pergunta real ou que vocês criaram aí? Real. O Valdemar Andrade, que está acompanhando, está perguntando. Está falando aqui. Tenho alguns terrenos e penso em criar loteamentos, mas não tenho muita experiência na área. Quais seriam as maiores dificuldades? Como saber se em um terreno vale a pena fazer um loteamento? Valdemar, excelente pergunta. Eu acho que se você tem um terreno, Valdemar, eu sugiro você começar como que a gente chama de terrenista. E até para explicar como é que funciona uma SPE, que é uma sociedade criada especificamente para um empreendimento como um loteamento. Hoje, numa estrutura social hoje de uma corporação, de um loteamento, você tem basicamente 3 figuras. Você tem a figura do incorporador, o que é mais óbvio, que é quem vai desenvolver aquele projeto, que vai aprovar e que vai seguir com esse projeto. Você geralmente tem a função do investidor, e aí é até um pouco do que a gente faz aqui na Rente, de não precisar desse investidor, a gente conseguir dar o crédito que ele tem uma TIR maior, mas muitos empreendimentos ainda optam pelo papel do investidor, que vai botar ali 3, 4, 5 milhões e vai viabilizar os primeiros anos de exposição de caixa que um loteamento naturalmente tem. E por que o loteamento tem uma exposição de caixa? Porque ele parcela em 10 a 30 anos para o comprador, mas ele precisa executar a obra em menos de 4 anos. Então, naturalmente, você tem um gasto muito maior no começo, mas você tem uma receita muito pequena no começo também. Você, além de custo com cartório, muitas vezes, com corretagem, etc. Então, é natural essa exposição. Então, o investidor ele vem para cobrir esse momento ali de exposição, que muitas vezes é de 3, 4, 5, às vezes até 10 milhões de reais numa obra. E tem o terceiro, que é o do Valdemar, que é o terrenista. Então, o terrenista hoje, eu já vi de tudo, eu já vi ficar com 25% a 40% do projeto. Então, ele entra no risco junto com o projeto, né? Ele vai ter uma receita muito boa, uma margem muito boa, porque muitas vezes ele não viabiliza aquele terreno para qualquer outra coisa, porque ela está distante, etc. Mas uma incorporação vem e faz o projeto e ele consegue ter um retorno financeiro muito bom. O que é que vai ser analisado pela incorporação? Localização, quantidade de habitantes ali ao redor, se aquela cidade ela vem crescendo ou não. Um exemplo muito grande aqui, por exemplo, um exemplo bom é Campinas e São Paulo, por exemplo, há alguns anos atrás, Campinas ela tem um boom de loteamento absurdo. Você chega lá, tem excesso de loteamento. Então você poderia falar, tem muito loteamento, tem estoque. Não necessariamente. Por quê? Porque a procura é muito grande. Então tem que ver tamanho do terreno, localização, topografia, potencial geográfico,
se a cidade está crescendo, se a cidade é pobre, se ela é rica e vários outros fatores. Então, eu recomendo aí ao Valdemar que ele procure incorporadoras, loteadoras boas, porque isso é uma dificuldade também. Tem muito loteador que ele trabalha na informalidade, né? Então não procure esse tipo de loteador, procure loteadores que já entregaram obras, que tem um track record, que tem um histórico forte, né? Que são sérias e que você confie, né? Então eu acho que é uma baita de uma oportunidade para quem tem terreno grande, né? Para fazer, porque loteamento geralmente ele requer uma área maior, então não dá para ser, tenho 2 hectares, vou fazer um loteamento, não vai funcionar. E a gente vê terrenos de 10 a 15 hectares para cima ter mais viabilidade. Não significa que também com 6 hectares, 7 hectares não dá para fazer coisa pequena. Mas procure um loteador e não comece incorporando. Incorporação é para gente profissional, é para quem entende do negócio. Começa como terrenista no primeiro terreno, vai aprendendo junto com a incorporação. Se você quiser avançar para uma incorporação, faz no segundo, terceiro empreendimento, com mais experiência, porque a probabilidade de você se dar mal no primeiro empreendimento sem experiência é muito grande. É isso que a gente tem visto. Muito bom. Espero que tenha respondido aí. Eu mesmo entendi tudo. É bom que essas perguntas são muito boas, né? Porque acaba tirando dúvida de outras pessoas também, esclarecendo, né? Faz parte do próximo assunto aí. Muito bom. Tem mais perguntas aqui, pessoal? Não. Pronto. Eu vou sair de campo aqui, vou convocar Thiago Donato, que é o CEO da Expo Imóvel. Outro microfone aí. Pronto. Bom dia, né, Léo? Mais uma vez. Bom dia oficialmente na frente das câmeras. Oficialmente. Porque aí por trás a gente já estava falando. Vim gastar seu tempo aqui, viu? Por favor, vamos lá. Na verdade, assim, primeiro, parabéns. Eu estava refletindo ali, te ouvindo, e você consegue falar muito bem sobre empreendedorismo. Assim, tem tudo a ver com o nosso evento. Empreendedorismo, inovação, né, tecnologia, mercado imobiliário e investimento. Né? Então, assim, é isso. Parabéns pela sua trajetória, viu? E por toda essa visão que você está dividindo com a gente. Eu vou trazer um pouco o assunto para a parte de investimento. Tá? Você estava falando aí da rente, que é todo o seu passo a passo é focado e parabéns, mais uma vez, mas vamos lá. Em relação ao investimento, até me chamou a atenção que você falou que conhece que tem um investidor que tem 4.500 imóveis. Né? Ou seja, é bom. Sério, investir em imóveis é bom, que é o lema do nosso evento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você enxerga, né, o investimento em imóveis, contando a sua experiência, pessoa física, Léo em família, e a sua experiência de CEO, fundador de uma fintech. É isso. Eu acho que tem vários ângulos, né, Thiago, assim, que a gente explora, que a gente olhou e que até na pessoa física eu também olho, né, como investidor. Eu acho que se você pegar historicamente o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, que não é uma coisa que, assim, na verdade, fundo imobiliário ele é a relação do mercado real aplicado no mundo N vezes maior. Então, são ali gestores que estão fazendo aquela gestão, etc, etc. Mas se você trouxer isso para a realidade de um investidor, ele nada mais é do que um gestor de fundo imobiliário. Ele está ali olhando boas oportunidades de compra, de venda, de aluguel, etc. Então, ele é o gestor dele mesmo, né? E eu acho que, assim, de forma geral, o mercado imobiliário ele é um mercado que ele é... Muita gente fala que ele é conservador. E ele pode ser tão conservador quanto você queira que ele seja. E ele pode ser tão agressivo como você quer que ele seja também. Então, acho que dá para você criar esses 3, 4 perfis de investidor dentro do mercado de imobiliário. De forma geral, é um mercado que ele é sazonal. E essa sazonalidade, ela também traz grandes oportunidades. Então, se você está com, a gente brincando, jacaré com a boca aberta, no meio de uma crise, como acabamos de passar, estamos passando ainda por uma crise, mas tinha muita oportunidade de compra de imóvel de 1 ano e meio para cá. Muita oportunidade boa. Então, tem
da mesma forma que tem gente se dando super bem, tem gente se dando mal, infelizmente, mas para o investidor, ele tem que sempre comprar barato e vender caro, ou comprar barato e alugar caro, ou enfim, não tem muitas variações de como ele ganhar dinheiro em relação a isso, a não ser que ele esteja também no mercado de capitais. Então, assim, eu como curioso, como investidor, mas e também no mercado, eu vejo muita gente tirando vantagem dessa crise e aproveitando. Então, quando você tem esse tipo de oportunidade que você cresce, que você dobra, que você está até me dizendo que um sucesso seu, né, que você está, de alguns meses para cá, você conseguiu ter um retorno muito bom em alguns investimentos que você fez, e eu não tenho dúvida que é porque também você fez investimentos em momentos certos, em ativos certos. Eu acho que se eu fosse um cara 100% focado no mercado imobiliário, eu estaria olhando oportunidades que eles estivessem num momento bom de compra. Eu acho que, como eu estou olhando muito o mercado de loteamento, especificamente, eu vejo muita oportunidade nesse mercado também. Eu vejo margens mais altas, eu vejo assim, talvez um investimento que demora um pouquinho mais para você ter um retorno, mas quando você começa a ter, ele vem um retorno mais gordo, mais forte, por 10, por 15, por 20 anos ali, dando resultado e reinvestindo. Eu já vi investidor, por exemplo, comprando um lote na planta praticamente, revendendo 2 anos, 3 anos depois que você faz obra, e o cara fazendo 100%, 120%, 150%, às vezes até mais. Então, ele vai ali nas incorporadoras que ele confia, ele investe comprando 5, 10, 15 lotes, né? E aí, enquanto ele ainda está pagando aquele lote, em 2 anos ele vai lá e vende muito mais caro e ele quita a dívida dele com o incorporador. Assim, de forma geral, é muito conceito que a gente faz aqui na Rende de ter a curiosidade de estudar muito, de falar com o máximo de pessoas possível. Eu acho que isso é tão valioso e a gente faz tão pouco. Falar com pessoas. Tiago, me fala a tua visão, me fala o que é que você está vendo no mercado, o que é que você acha que vai acontecer, quais são os tipos de investimento que você está fazendo. Vamos fazer junto, em vez de comprar esse apartamento, vamos fazer junto, eu compro metade, você compra metade, a gente vira sócio nesse negócio, vamos dividir em 4, em 5, começar a se arriscar e começar a aprender. Principalmente, para mim, a grande lição de vida que eu tenho é me manter sempre aprendendo. E para investir em imóveis, você tem que se mantendo ativo nessa atividade, aprendendo muito, né? Acho que não tem muito segredo, na verdade. É mais estudar, falar com muita gente. E eu acho que esse conforto de investir em alguma coisa, ela vem naturalmente depois que você tem muito conhecimento de causa, né? Acho que, de forma geral, é isso. Se eu fosse hoje começar a investir em imóveis, eu te garanto que eu ia fazer o mesmo processo que eu fiz na Rente, falar com 100 investidores já de imóveis, ver quem é que se dá bem. Esse cara de 4.500 imóveis, ele não começou ontem. Não foi ele nem que começou, né? Foi o avô dele que começou, que veio para o pai e veio com essa cultura de o que eu receber aqui de dinheiro, eu vou reinvestir 40%, 50%, 60% disso. Então, é muito mais esses juros compostos que a gente fala no investimento tradicional de bolsa, aplicado ao mercado imobiliário. Eu pelo menos, faria isso. Agora, muito mais do lado curioso do que do lado especialista. Não posso nem dizer que eu sou especialista no mercado de investimento em imóvel. Não, perfeito. Complementando, eu penso que essa questão dos juros compostos, você fala o dinheiro trabalhando para você, né? E é a visão do investidor, né? E realmente eu acho que faz muito sentido nessa parte de investimento em imóveis, tá? E outra coisa que é muito interessante que você falou, que eu também eu falo com o time, inclusive, de você conversar com players, né? O mercado responde, né? E aí você vai percebendo padrões de visão, padrões de comportamento, e aí você vai criando, né, uma tese de investimento. A sua tese, né? A sua tese. A sua tese, que ela é única. Exato, as pessoas querem ter muito isso, né? Querem seguir a tese do outro, não é? Né? Eu sou investidor de startup e assim se fala muito nisso. Eu sou recente, mas fala muito nisso. A questão a sua tese de investimento, ela tem que estar relacionada com algo que você consiga também ter uma sensibilidade, né? Tem que ter a ver com o seu conhecimento. Eu não vou investir no startup de biotecnologia, que é algo que eu realmente não sei nem para onde vai. Então, mas muito bom. E aí eu também, estou mudando o tema, mas você manda bem demais nisso aí. Eu queria agora te pedir para você falar um pouco sobre a sua visão, porque você falou que
quando você teve a ideia da Rente, você primeiro estava buscando uma dor no mercado imobiliário, né? E aí você identificou uma dor, estruturou uma solução. O que mais? Eu sei que é a pergunta, né, mágica, mas que dores você acha que a gente ainda tem para resolver no mercado imobiliário, né? E qual a importância de empresas como a Rente, como a Expo Imóvel, como a Marta, a Move, né, fintechs, proptechs, para a gente acelerar essa transformação? Na verdade, assim, a gente olhou tanto dos mercados que até vieram outras ideias para a gente que a gente não resolveu não tocar. Tem uma coisa específica que eu poderia dizer outras, mas tem uma coisa que me incomoda muito no mercado imobiliário brasileiro, é a falta de transparência nas informações. Então, hoje, muitas das informações elas passam pelos cartórios, os cartórios eles são descentralizados muitas vezes, está melhorando, mas ainda é descentralizado. Você não consegue ver, por exemplo, com facilidade, tem gente que consegue, mas com facilidade, saber o histórico daquele imóvel, desde que ele foi construído, as aprovações, as matrículas, etc, até chegar hoje. Quantas vezes foi comprado, vendido, por quanto foi vendido, como é que está o IPTU, etc. Não é tão simples você olhar isso de forma em massa, né? Você tem que olhar individualmente naquele ali e você tem que ir caçando informações, muitas vezes offline. Nos Estados Unidos, tem uma plataforma, que eu não vou lembrar o nome agora, não sei se é MTS ou MST ou alguma coisa assim, que ele basicamente ele dá o histórico daquele imóvel. Então, para um investidor analisar oportunidades, ele consegue ter a visão da cidade, a visão daqueles imóveis. Quando ele vai comprar ou vender, ele tem todas as informações ali muito fácil. Aqui no Brasil, a gente demora muito para tomar uma decisão por falta de dados. Eu já vi alguns movimentos de algumas startups querendo fazer isso aqui no Brasil, mas eu acho que se alguém um dia tiver um lugar que concentra todas as informações em uma só plataforma, eu acho que esse cara vai largar na frente muito. Não vi ninguém fazendo ainda no Brasil, mas eu acho que isso é uma coisa que faz muita falta. Eu acho o Brasil muito burocrático. Sim, acho não. Ele não é nem opinião minha, acho que é opinião generalizada. O Brasil ele é muito burocrático. Então, isso que eu estou falando tem a ver com burocracia, mas eu acho que tem várias esteiras que podem ser aceleradas, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui na Rente, como é que a gente acelera a esteira de crédito. Hoje, um loteador tradicional, ele muitas vezes vai demorar 4 a 6 meses para levantar capital no mercado de crédito tradicional. E a nossa provocação foi como é que a gente é mais justo de preço e mais rápido e mais simples. Menos burocrático. Então, hoje a gente consegue dar crédito em D+1. Quer dizer, o cara pediu hoje, amanhã o dinheiro está na conta. E isso se aplica ao mercado imobiliário todo, em todos os setores. Tudo é muito devagar, tudo é muito lento, tudo falta informação. Então, eu acho que quem vier para reduzir esteiras, para facilitar processos, para ser mais rápido, seja lá onde for, como a Loft está querendo fazer, na compra e venda, como a Quinto Andar está fazendo hoje no mercado imobiliário, como é que eu posso ser mais eficiente, mais barato, mais rápido, dar informação para o incorporador, para o proprietário de imóvel, para o investidor. Eu acho que isso é o que mais pega no Brasil, é a lentidão e a burocracia que a gente atua. E isso, para mim, é um negócio que se alguém montasse uma startup como essa americana que eu falei, e o cara tivesse condições de fazer isso, porque é um desafio muito grande técnico, eu investiria na hora, assim, porque é um negócio que eu acho que tem muito espaço no Brasil. Não, perfeito, eu concordo. Na verdade, eu não sei como é que funcionaria, né, essa centralização desse tipo de informação. Eu não sei se existe uma regulação em relação a isso. Não sei quem regula, na verdade. E o problema é esse. Muitas vezes passa por uma regulação de outro banco, do Banco Central, da CVM, etc. Órgãos do mercado imobiliário, etc. Então, é muita gente olhando muita coisa e muito bloqueio para que a iniciativa privada consiga avançar. Essa é a minha opinião. Eu acho que deveria ser menos governo, sabe? Deixar e mais iniciativa privada. E acho que e quem gera riqueza no Brasil, quem faz crescer, independente de esquerda, direita, centro, não é governo, é iniciativa privada. Então, quanto mais liberdade para as empresas criarem, inovarem, etc. Hoje, qualquer pessoa que vai montar negócio no mercado imobiliário
no mercado de crédito, esbarra na CVM e no Banco Central e tem que ficar pedindo, rezando para conseguir as coisas. Então, no mercado imobiliário é a mesma coisa e em outros mercados. Eu acho menos burocracia, menos governo e deixar que as pessoas errem e tentem e evoluam. Eu acho que isso é o grande, assim, é minha grande, como é que eu falo, reclamação, meu grande desconforto, né? É muito governo, eu acho, e pouca iniciativa privada. Eu acho que se só fizessem isso já era uma grande inovação, mas deixe que as pessoas criem, né? Deixe, os órgãos permitam que você faça e depois você regula, mas deixa fazer primeiro. Essa é a minha tese, né? Posso estar sendo naíve aqui, mas... Não, eu concordo. Na verdade, a gente estava conversando ontem num bate-papo com o Belotti e Sandy, que são do Moving da Marta, que para a gente continuar nessa pegada, nesse otimismo. A palavra que eu usei foi essa, porque a gente está tendo algumas mudanças, né? Abertura para as fintechs, né? O Open Bank, o próprio Pix. Né? Então, assim, um pouco dessa barreira burocrática, ela vem sendo de uma forma lenta, né? Superada, mas eu acho que empresas como a Rente, como o XP Móvel, trabalha nesse caminho, né? De a gente pressionar, fazer o nosso paralelamente, e é isso. Eu queria só perguntar como é que a gente está de tempo. Tem mais uma pergunta? Tá, mas Léo está com um compromisso, ele já havia me alertado. A agenda do homem aqui é... Viu? Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta aqui é: qual a média de tempo de venda de um loteamento no Nordeste? E quais os fatores, na sua opinião, que poderiam alavancar essas vendas para a melhora do fluxo de caixa da loteadora? Excelente pergunta também. E é pergunta de quem entende, né? Porque o fluxo de caixa é um dos maiores desafios do loteador. E se ele está fazendo essa pergunta é porque ele já sabe o que é que ele está falando. Está na área, né? Está na área. Aqui é muito difícil falar isso, né? Porque aquela resposta mais em cima do muro possível, depende. Você vai depender dentro da cidade, por exemplo, da nossa Gravatá aqui, que é nosso Campos de Jordão aqui de Pernambuco, né? Onde talvez seja a primeira opção de campo para a segunda moradia, você pode ter 2 empreendimentos lá com curvas de venda completamente diferentes. O que é que vai mudar? Uma coisa básica, preço. Se eu botar um preço bem barato, eu vou vender bem rápido, mas eu não vou ter margem. Outra coisa, marketing, custo em marketing. Eu vejo cada vez mais que a venda online, a pré-venda, ter um time muito forte de venda de corretores e de marketing apoiando vai fazer muita diferença. A localização vai fazer muita diferença. Lá em Gravatá, dependendo do lugar que você estiver, eu estou em Gravatá, mas estou 10 quilômetros adentro com a estrada de barro. Não vai vender. Agora, eu estou aqui do lado de um hotel que já é referência, que já tem outro loteamento que estão consolidados, a 3 minutos do centro, etc. Vai vender muito bem. Mas aí, dependendo de vários fatores, como eu falei, preço, equipe de venda, localização e vários outros. Para não deixar a pergunta sem resposta, eu já vi gente vender 60% do empreendimento, 80% do empreendimento em 2, 3 meses, tá? E já vi gente vender quase 100% em um final de semana, e já vi gente com estoque durar mais de 2, 3, 4, 5 anos sem conseguir vender. Empreendimentos, por exemplo, em Itapsuma, em Pernambuco, em Carpina, em Pernambuco. Não que Carpina seja ruim ou Itapsuma seja ruim, nada disso. Mas empreendimentos que não foram tão bem em venda, talvez porque faltou algum dos fatores. Ou o preço ficou mal, ou está mal localizado, ou a equipe de vendas não é boa o suficiente, etc, etc. Então, assim, a resposta depende, mas é possível que você venda quase tudo em um final de semana, um mês, e pode ser que você fique anos para vender. Essa é a importância de ter um incorporador bom do lado. O incorporador bom, ele geralmente ele faz a viabilidade do projeto, ele estuda a área, ele vê como ele vai precificar bem, ele consegue reduzir muitos os custos, maximizar a receita, óbvio, né? Mas ele faz um bom estudo antes, inclusive de aprovação de projeto, porque você vai lá, faz tudo e não consegue aprovar o projeto na prefeitura. Tem gente que demora 7 anos para aprovar um projeto. Não é o normal, claro. A aprovação de projeto é para durar 6 meses, 1 ano. Então, assim, é um grande if, é um grande depende, mas é possível tanto vender no final de semana quanto vender, às vezes, em anos.
E pegando um gancho, quando você vai, Léo, ou uma incorporadora, vai fazer lá a projeção de investimento, né? Você projeta um cenário moderado, pessimista ou otimista em relação ao quanto você vai despender ali para alavancar aquele produto? Eu faria um conservador e um realista. Agora, otimista, jamais. Assim, otimista geralmente é lucro. Sou eu. Eu, na minha visão financeira de empreendedor. O que eu vejo é que os incorporadores geralmente fazem conservador, pessimista. Geralmente são pessimistas. E os bons. O marinheiro de primeira viagem, ele sempre vai ser mais otimista. E aí é a diferença entre o sucesso e o fracasso. É melhor você se preparar para o pior e esperar o melhor. Essa é a visão do bom incorporador, na minha opinião. Perfeito. É a visão do empreendedor, né? Da gente como empreendedor de forma geral. É se preparar para o pior e esperar o melhor. Perfeito, Léo. Perfeito. Tem mais uma pergunta, é isso? Não? Então, Léo, mais uma vez agradecer, viu? Eu vou passar a bola para Vitor. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Silvio. Eu entendi o Silvio, você é bem bom. Ele faz uma imitação de Silvio. Muito bom aqui antes do começo. Léo, vamos encerrar? Vou encerrar, vou... Encerrar. Posso desligar o microfone? Pode ligar o microfone, pode. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Léo. Valeu. Gente, começamos o dia hoje. Foi incrível, foi legal demais. Léo Pinho, mais uma vez, muito obrigado. Muito esclarecedor. A gente pôde aprender bastante, né? Esse aqui está o Expo Imóvel Summit 2021, nessa primeira edição do evento. A gente está realmente muito feliz, muita informação boa, muito conhecimento, né? Rodada de negócios, aí tem um happy hour, vai ter música no final, tá um evento dinâmico, a gente querendo sempre levar da maneira... Oi? QR Code, bem lembrado, gente, bem lembrado. A gente querendo levar sempre um evento digital, mas sempre uma experiência real, né? Tem prazo da alimentação, tudo mais. Ó, lembrando, aqui, ó, aqui, o QR Code, Amigos no Sertão, a gente está apoiando essa iniciativa, né? Vocês podem doar qualquer valor, aqui, clicando nesse QR Code, e também podem ver, tem as contas do Pix, a conta do Banco do Brasil. Valeu, Léo. Do Banco do Brasil, Itaú e o Pix lá no nosso Instagram, vocês podem entrar lá. Inclusive, quem não segue o Instagram ainda, @expoimóvel.portal. Tá bom? Então é isso aí, gente. Ó, agora, a partir das 10 da manhã, os nossos estandes já estão funcionando, com oportunidades incríveis, com atendimento exclusivo e especializado dos nossos consultores. Então, não deixe de passar lá. Tá? Aqui mesmo, tudo aqui na plataforma. A partir de agora, estão funcionando com oportunidades realmente incríveis. É isso? À tarde, gente, nós teremos talks, muito mais talks, tá? Com Bruno Gama, na mesa redonda, ter rodada de negócios e muito mais. Faz tua agenda aí e a gente te espera logo mais. Valeu, até já.